o PDT do Estado do Ceará, o PDT do Estado, sai, apesar do resultado nacional, com números expressivos em relação a candidatos eleitos dessa eleição. Qual o balanço que você faz aqui do Estado do Ceará em relação aos candidatos do PDT? Não, nós tivemos aí, lamentavelmente, uma onda, principalmente no Nordeste, que foi a onda Lula, que levou com ele vários e vários governadores e, consequentemente, fez com que a nossa candidatura a governo realmente não pudesse deslanchar, apesar de reconhecidamente por todos ser a melhor candidatura. Mas, não obstante isso, ainda fizemos o número mais elevado de deputados estaduais, 13 no total, e os deputados federais, 5 no total. Então, eu vejo que o PDT no Ceará saiu-se relativamente bem nas eleições proporcionais, mas evidentemente que todo o nosso projeto voltado à continuidade de algo que fez muito bem a Fortaleza e que poderia fazer muito bem ao Ceará, ele será revisto, até porque nós, por vontade do povo cearense, não ganhamos as eleições. Mas por conta dessa maior bancada, como você mesmo citou, convites para participar do governo não é algo que seja aceito pelo partido? Não, nós vamos discutir isso, como eu disse reiteradas vezes, após o segundo turno, certo? Apenas externo minha posição pessoal de que o povo cearense não nos quis no governo. O povo cearense nos quis numa situação de oposição que não precisa ser uma oposição odienta, muito pelo contrário, até porque nós nos damos pessoalmente muito bem com o governador eleito Elmano, certo? Mas seria incoerente nós participarmos do governo, pelo menos no primeiro momento, e não obstante também respeitarmos posições individuais de alguns parlamentares que, inclusive, no primeiro turno já, se não publicamente, mas internamente, se posicionaram a favor, não do nosso candidato, mas de outro. Existe possibilidade de a bancada ser liberada ou não? Vocês vão discutir e chegar a uma posição coesa? Nós vamos discutir no segundo turno, após o segundo turno, em uma reunião do Diretório Regional. Nós queremos tomar essa posição, que seja uma posição que reflita realmente, não o posicionamento de A, de B ou de C, mas sim do Diretório Regional do partido. Presidente, convocação de toda a militância do movimento social do partido para apoiar Lula nessa segunda etapa da eleição? Claro, claro. Desde terça-feira, após primeiro turno, que nós da direção nacional já fizemos, digamos assim, essa demarcação de posicionamento. Estive em Brasília com o presidente Lupe, com todos os integrantes da Executiva Nacional, inclusive com participação virtual do nosso candidato a presidente Ciro Gomes, e por unanimidade resolvemos apoiar o Lula no segundo turno. E aqui foi um chamamento à militância, os movimentos sociais, os nossos parlamentares, para que quem votou com Ciro, quem votou com Roberto Cláudio, a despeito, evidentemente, de feridas que ainda não cicatrizaram, mas que nós estejamos juntos do Lula, porque é o melhor para o Brasil nesse momento. Tínhamos o melhor candidato, que era o Ciro. Agora temos que escolher dentre os dois e, sem dúvida nenhuma, o Lula representa a defesa da democracia e representa o nosso lado em termos de posicionamentos históricos. Temos, evidentemente, discordâncias, senão estaríamos, evidentemente, defendendo ele desde o primeiro turno. Mas agora é uma eleição em 2 turnos e entre Lula e Bolsonaro nós votaremos no Lula. Que episódios causaram essas feridas que suscitou? Isso é claro, Nós tínhamos, enquanto PDT, o direito de escolher o candidato ao governo, como o PT teria o direito de escolher o candidato ao Senado. Só que os fatos mostraram que o candidato a governo tinha que ser aquele que o PT queria, ou seja, interferir dentro do PDT. Isso gerou um desgaste. Nós tivemos aí vários momentos digamos assim, de turbulências que no momento adequado nós externaremos. O momento agora é de união de forças para que nós possamos realmente eleger o Lula presidente. Você acredita que o Ciro deve se engajar com mais força a partir de agora? Não, o PDT está engajado e o PDT representa o Ciro. Como é que a cisão entre Ciro e Cid Gomes impacta a vida partidária? Não. Isso aí é uma questão familiar e eu não vou falar sobre vida familiar, isso aí é entre os dois. Nós temos aí a certeza que o PDT está unido em prol da candidatura do Lula. André, o posicionamento do partido está tendo voz altiva sua e com uma imagem, pelo menos no material gráfico, de Ciro e Roberto Cláudio. Essas 3 lideranças vão dar o rumo e o prumo do partido para os próximos anos? Não, nós temos aí, digamos assim, um caminho que foi traçado pelo povo cearense. Nós temos um caminho de, digamos assim, Ciro e Roberto Cláudio eram os candidatos do PDT do Ceará, o Ciro, no caso, o candidato do PDT nacional. Então, nada mais natural que Ciro e Roberto Cláudio possam, sim, ser nossos líderes nessa também. Não obstante, temos um grande respeito pelo senador Cid Gomes, uma grande liderança do estado do Ceará, pelo presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão, por todos os nossos parlamentares estaduais e federais. Então,
como eu digo, dentro do PDT nós saberemos dialogar, debater, superar, digamos assim, eventuais feridas e esperamos que possam cicatrizar o mais rápido possível. A nível nacional, você já foi ministro do governo do PT, de Lula, de Dilma, mas será que poderá ter um convite para o partido a nível federal, na qual você se enquadra dentro de um dos nomes, por já ter feito parte do ministério? Não creio que o PDT participará do próximo governo. Também digo que é uma decisão da direção nacional. Mas, enquanto, eventualmente, vitória do Lula, não acredito que o PDT vá participar de nenhuma composição ministerial. Você acredita que essa cisão entre o Ciro e o Cid ela é exclusivamente familiar? Não tem uma dimensão pública aí, dado que é uma... que se deu na arena? Eu não vou falar sobre isso, porque realmente é uma questão que acho melhor a gente não tocar no ponto. Vamos falar das questões do PDT, as questões do PT, né, para que a gente evite justamente adentrar em uma esfera que não é nossa. A finalidade da reunião é convocar todos do partido e toda a militância para poder domingo votar no 13, nesse 12+1, que é essa identidade que vocês fazem. O que fazer, como se movimentar até domingo, como é que o partido vai passar essa mensagem, fazer essa cobrança, essa solicitação? Não, nós estamos aí, os movimentos organizados do partido se reuniram, né, pediram minha ajuda para que a gente pudesse mobilizar parlamentares, para que nós pudéssemos mobilizar a militância. Lógico que não queríamos fazer um evento, nem pretendíamos, até porque o tempo não permite, um evento grandioso, mas o evento simbólico de termos aqui várias lideranças e o simbolismo de manifestarmos enquanto eleitores do Ciro, enquanto eleitores do Roberto Cláudio, o nosso posicionamento pró-Lula, isso fez com que vários, inclusive que estavam pretendendo votar nulo, né, que pudessem tomar esse posicionamento e acompanhar o partido e votar Lula para que o Brasil possa sair dessa situação, digamos assim, de intolerância de um lado. Não vou dizer que nós vamos vivenciar o melhor dos mundos caso Lula seja eleito, mas com certeza melhor do que Bolsonaro será.